Olá, pessoal! Vamos juntos para uma simulação prática, um verdadeiro dia em campo na rotina de um profissional de segurança. A gente vai aplicar a norma de higiene ocupacional 06 para medir a exposição ao calor. Pensa nisso como um guia, um passo a passo completo para a gente dominar de vez o cálculo do IBUTG. A grande questão é essa, né? Num país quente como o nosso, como é que a gente protege quem está lá, no dia a dia, construindo, plantando, muitas vezes debaixo de um sol forte? A resposta está na técnica, na precisão, e é exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, a nossa missão de hoje é bem clara: fazer uma avaliação completa de estresse térmico num canteiro de obras. A gente vai acompanhar um trabalhador que está ali sob carga solar direta para quantificar o risco que ele está correndo e, claro, se for preciso, agir. Mas calma lá. Antes de sair ligando qualquer equipamento, a gente precisa se preparar. Um bom planejamento é tudo. É ele que vai garantir que os nossos dados façam sentido e sejam confiáveis. É aqui que a mágica da higiene ocupacional começa de verdade. Nosso plano de ação se divide em 4 passos essenciais. Primeiro, a gente define quem vai ser avaliado. Segundo, quantificamos o esforço físico da tarefa. Terceiro, damos uma olhada na roupa que está sendo usada. E só então, no final, a gente monta nosso equipamento de medição. Vamos começar com o GES, o Grupo de Exposição Similar. Pensa só, em vez de medir cada pessoa uma por uma, o que seria inviável, a gente identifica um grupo que faz a mesma coisa nas mesmas condições. Assim, a medição de uma única pessoa pode representar o grupo todo. Muito mais eficiente, né? Agora, a taxa metabólica. A gente precisa saber quanta energia o corpo está gastando. Olhando o nosso trabalhador, a gente vê que a atividade dele envolve carregar os pesos, fazer movimentos mais fortes. Então, a gente vai lá no quadro 1 da NO16 e procura a descrição que mais se encaixa. Achamos 495 watts. Guarda esse número, porque ele é a chave para tudo que vem a seguir. Ok, planejamento feito. Agora sim, vamos para a medição. O IBTG não é um número que aparece do nada. Ele é um cálculo que usa 3 temperaturas diferentes, e cada uma delas conta um pedaço da história do calor no ambiente. São elas, a TBN, a TG e a TBS. A primeira, e a que tem o maior peso na fórmula, é a TBN, a temperatura de bulbo úmido natural. De forma bem simples, ela nos diz o quão fácil é para o suor evaporar da pele e resfriar nosso corpo. Sabe aquele dia úmido, abafado? Então, a evaporação fica mais difícil, o TBN sobe e o risco aumenta junto. Depois vem a TG, a temperatura de globo. Aquele sensor, que é uma esfera preta, serve para medir o calor que chega por radiação. É o calor do solo batendo na gente, o calor que vem de um asfalto quente, de um forno. Aquele calor que a gente sente mesmo que o ar em si não esteja tão quente. Para quem trabalha ao ar livre, essa medida é fundamental. E por último, a TBS, a temperatura de bulbo seco. Essa é a temperatura do ar que a gente vê no jornal, a mais comum. Ela entra na conta, claro, mas sozinha não diz quase nada sobre o estresse que o corpo está sofrendo. É por isso que, para quem está no sol, o peso dela na fórmula é o menor de todos. E tudo isso nos leva para a fórmula. No nosso cenário, que é externo e com sol, a NO06 manda usar essa equação aqui. Olha só que interessante os pesos. 70% do resultado vem da nossa capacidade de suar, ATB. 20% vem do calor radiante, ATG. E só 10% da temperatura do ar, ATBS. Isso mostra perfeitamente o que de fato mais desgasta o nosso corpo. Certo, equipamento posicionado, medição feita, agora vem a parte mais crítica. O que fazer com esses números? Um dado bruto, solto, não quer dizer nada. É agora que a gente transforma medição em proteção de verdade. E o resultado que apareceu no visor do nosso aparelho foi de 28,5 graus Celsius de IBTG. Ótimo, esse é nosso ponto de partida. Mas a avaliação ainda não acabou. A gente precisa refinar esse valor. Dando uma olhada no trabalhador, a gente nota que ele está usando um macacão de proteção de polipropileno. Essa roupa é ótima para proteger de outros riscos, mas ela dificulta a troca de calor do corpo com o ambiente. E a NHO06 pensa nisso. A gente vai até o quadro 2 e vê que, para esse tipo de macacão, temos que adicionar meio grau Celsius no nosso resultado. A conta é simples, mas o impacto é gigante. Pegamos os 28,5 graus que a gente mediu e somamos o ajuste de 0,5 graus da vestimenta. Pronto. Nosso IBUTG final, o que realmente representa a sobrecarga no corpo do trabalhador, é de 29,0 graus Celsius. Agora, o momento da verdade. Esse valor de 29,0 graus é seguro?
Vamos lembrar da nossa taxa metabólica de 495 watts. Com base nela, a tabela 2 da norma diz que o limite de IBUTG para um trabalhador já adaptado ao calor é de 25,7 graus. Opa! O nosso resultado foi 29,0. Ou seja, a exposição está bem acima do limite. Sinal de alerta ligado. O diagnóstico está feito, a situação é de risco. E agora? Agora a norma exige que a gente faça alguma coisa. Não adianta só medir, a gente tem que controlar. Vamos ver o que fazer na prática. A resposta tem que ser imediata. A primeira coisa é interromper a tarefa. Depois, levar o trabalhador para um lugar mais fresco, com sombra, bem ventilado. E, claro, garantir que ele beba bastante água fresca. São atitudes simples, mas que podem evitar um problema muito sério. Agora, vamos imaginar um cenário ainda pior. Pensa numa onda de calor daquelas, e a nossa medição dá um IBUTG de 35,0 graus Celsius. Aí a conversa muda. Não estamos mais falando só de ultrapassar um limite. Nesse tipo de situação, a gente atingiu o que a NHO 06 chama de valor teto. Para nossa taxa metabólica, a tabela 3 mostra que o limite absoluto é 33,8 graus. Passou disso, a ordem é uma só: pare. A atividade tem que parar imediatamente. O risco é grave e iminente, mesmo que por pouco tempo. E quando chega um trabalhador novo, ou alguém que voltou de férias, a gente não pode simplesmente jogar a pessoa no limite máximo de exposição. O corpo precisa se adaptar. A norma sugere um plano de aclimatização. Começa com 50% do tempo de exposição no primeiro dia, sobe para 60% no segundo e assim vai, até chegar a 100% no quarto dia. Bom, até agora a gente só falou de trabalho no sol. Mas e o calor dentro de uma cozinha industrial, de uma siderúrgica, perto de uma caldeira? A metodologia da NHO 06 serve para isso também, só que com uma pequena, mas muito importante mudança. A grande diferença está na fórmula. Em ambientes internos ou mesmo externos, mas sem sol, a temperatura do ar, a TBS, sai da conta. E o peso que era dela, aqueles 10%, é transferido para a temperatura de globo, a TG, que agora passa a valer 30%. Por quê? Porque sem o sol, as fontes de calor do próprio ambiente, como as máquinas, ganham mais importância. Faz todo sentido, né? E assim, a gente fecha a nossa jornada em campo. Deu para ver que avaliar o calor é muito mais do que só ligar um aparelho. Exige planejamento, observação e, principalmente, uma interpretação correta dos dados. No fim, a pergunta que fica é: o que a gente está medindo é só um número para colocar num relatório? Ou é a linha que separa um dia de trabalho seguro de um acidente? A precisão, como a gente viu hoje, faz toda a diferença.